outros eventos, tentando crescer essa comunidade de modelagem molecular. Eu vou fazer um seminário não tão formal, eu tenho algo maior no seminário, inclusive, mas eu vou cortar ele um pouco. Eu vou só introduzir algumas ideias que nossos colegas futuramente vão acabar abrindo esse leque. Mais uma vez, agradeço a todos. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Porque a gente ensaia sempre, mas quase nunca funciona, né? Deixa eu ver se agora vai rolar. Tá lá, a minha janelinha tá ali, vamos ver se ela vai... Vocês estão... Gunnar, você tá me ouvindo? Ouvindo. Ok, então todo mundo está ouvindo. Estamos vendo e ouvindo, Fábio, perfeitamente. Show de bola. Gente, então, meu nome é Fábio, né? Fábio Luiz Paranhos Costa, sendo um pouquinho mais específico. Aqui é o link, você pode abrir meu currículo, tá? Pelo QR Code. Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente faz parte. Inicialmente, obviamente, o símbolo da nossa escola. Estamos vinculados à novíssima Universidade Federal de Jataí. Eu sou vinculado a 2 programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação de Ciências Aplicadas à Saúde e o programa de pós-graduação em Química, esse extremamente novo, mas com um imenso potencial. E esse aqui é o nosso grupo de pesquisa, é onde eu sou líder junto com o professor Breno, tá? O grupo é novo, mas a galera está com muita garra e certeza que vai ser um sucesso. Nossa ideia é Química Medicinal e Química Computacional, as coisas acabam tendo uma interface bem interessante. Ok? Bem, para quem não conhece, né, até faço o convite, conhecer nossa cidade, Jataí. Aqui é o nosso mapa do nosso país, Goiás, e aqui temos Jataí, fica no sudoeste goiano. Recentemente, nós nos emancipamos, digamos assim, da Universidade Federal de Goiás, e hoje somos a Universidade Federal de Jataí, nosso reitor pro tempore, o reitor que seria o tutor, nosso reitor pro tempore, nossa vice-reitora, e aqui está cortado, coitado do Alessandro, que foi o anterior diretor, extremamente importante para essa caminhada que a gente está hoje. Aqui uma foto panorâmica da nossa cidade, tá? Esse aqui é o famoso Lago JK. Já até tem coisa interessante para a gente ver, mas vamos falar um pouquinho de modelagem. Porque o título seria, na verdade, simulações, né? Eu vou começar a falar de modelagem molecular. A gente não vai brincar de massinha, por enquanto, mas pode ser usado para modelagem molecular. Mas vamos começar por onde? Pensando um pouquinho de molécula, né? Eu não vou fazer a leitura, eu vou só comentar o que está no texto, vocês podem fazer a leitura, talvez seja agradável. Mas o que é a molécula? Essa seria a menor unidade da matéria que eu tenho, que lá retém as propriedades que me interessam, pelas físicas, químicas, biológicas. Tá? A gente amplia essa ideia, a gente pode pensar em vários tipos de moléculas, vários tipos de compostos. Estamos aqui falando em fármacos, que é extremamente importante. Aí volta o pessoal imaginar a questão do Covid, que não tem como não estar no papel. E você pode começar com essa mínima ideia de molécula, não estou nem pegando conceitos atômicos, estou pensando já na molécula, né? Pensando nas propriedades físico-químicas, sobretudo, e daí a gente pode fazer muita coisa, tá? É extremamente interessante porque a gente sabe, partindo dessa ideia de molécula, possíveis substâncias ou compostos químicos, a gente vai chegar a coisas extremamente interessantes e falando em vários laboratórios de pesquisa, fazer pesquisa em vivo, in vitro, e com a simples ideia de o que é a molécula. Agora vamos falar um pouquinho da simulação computacional. O que a gente tem a ideia de molécula, eu não sei o background de vocês, nem sei como é que vocês estão trabalhando, mas eu conheço alguns de vocês, eu sei que muita gente trabalha com a parte experimental, não com a parte teórica. Claro, a parte teórica ou computacional, ela é muito recente, né? Provavelmente final da década de 80, década de 90, os computadores começaram a estar nas casas, né? E então, muito recente. Laboratórios de pesquisas montados exclusivamente pensando em química computacional são extremamente recentes, tá? Mas o que mudou?
computador ficou muito acessível, né? Então, essa ideia de molécula, com o uso, obviamente, dos computadores, não só deles, mas também com bases de teorias físicas, teorias químicas e modelos que, na verdade, são matemáticos, a gente consegue fazer muita coisa interessante, né? Hoje em dia, até que a gente tem, obviamente, linguagens de programações também diferentes, as linguagens de programação, elas também estão evoluindo, e você consegue realizar cálculos extremamente complicados, quase com um estalar de dedos, tá? E é interessante, claro, talvez aqui eu tenha colocado algo um pouquinho mais ambicioso, quando eu falo que a modelagem não fornece só resultados mais rápidos, mas também mais precisos que os dados experimentais. Eu não quero dizer, não me entendam mal, que a modelagem vai passar por cima dos dados experimentais. Mas eu conversava, inclusive, com o Breno, sobre que uma que mudou um pouco a própria área que ele tem origem, que é a área de síntese, né, síntese orgânica. Hoje a gente encara a síntese orgânica como um dos processos, por exemplo, para chegar até um fármaco. E o processo inicial, muitas vezes, é a modelagem molecular, né, que você vai poupar, obviamente, recursos naturais, tempo, e vai ter uma síntese orgânica, por exemplo, mais direcionada. Tá? Então, a gente, nessas conversas de 3 dias, vamos ver, obviamente, aspectos diferentes dessa simulação computacional. Eu aqui vou focar, eu vou falar de forma mais rápida, tá? A parte de química computacional. Eu sou químico. A minha formação é licenciatura em química, mestrado em físico-química, doutorado em química para os naturais. Tudo pela UFRJ, e eu ainda tenho pós-doutorado em síntese orgânica. Eu meti a mão um pouquinho em síntese orgânica. Foi uma época muito interessante para mim, porque minha formação basicamente é toda teórica, e esse ano eu aprendi muita coisa, mas eu ainda prefiro a parte teórica. Então, eu dividi rapidamente em 2 pedaços, né, esse seminário. O que é química computacional, e eu vou pegar alguns exemplos, das fórmulas até os cálculos das propriedades. Tá? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo, estou com um tempo bom. Química computacional. Eu vou tentar fazer uma divisão entre química teórica, química computacional e modelagem molecular. Tá? A modelagem molecular você pode fazer com isopor, você está fazendo a modelagem, está modelando a molécula. Tá? Essa química teórica, ao pé da letra, muitas vezes é considerado, na verdade, o que seria trabalhar em modelos novos. E a química computacional seria essa aplicação desses modelos. Eu tenho aqui um exemplo, essa revista extremamente interessante, o Journal of Chemical Education, onde trabalha com modelagem molecular. Extremamente interessante, você vai estudar muitos conceitos, entender muita coisa, e claro, você foge, a molécula não é algo que você vai pegar na mão, né? Aqui você consegue brincar e ajuda muito você a entender o que está acontecendo. Esse é um exemplo de modelagem molecular. Isso aqui é um livro interessante, que já está entrando na questão da parte teórica, né? Desses modelos todos, novos modelos. Obviamente, é algo muito matemático. Muitas vezes não acessível, por exemplo, ao químico, um farmacêutico, às vezes um biólogo, que tem interesse em trabalhar com simulação. Mas dá-se um jeito. Aqui um exemplo que eu peguei no trabalho, um recente nosso, que a gente está usando aí sim a modelagem molecular, a química computacional. Aqui a gente tem um modelo, né? Que a gente pode usar esses modelos de plástico, olhando a nossa molécula, pensando o que a gente vai fazer. Rapidamente, esse trabalho aqui, ele foi feito em colaboração com o professor Sidney, amigo meu, ele tinha os dados experimentais, a gente tentou simular os dados experimentais dele, voltado à área de ressonância magnética nuclear, não vou tocar muito aqui não, tem colegas que vão falar sobre isso, tá? E usamos também a teoria de átomos e moléculas, e essa molécula, por sorte, ela tinha a possível ação contra o coronavírus, né? O coronavírus, né? Tá? Esse artigo, na verdade, ele não está publicado, ele está em prova de imprensa, deve ser publicado no mês que vem, na pior das hipóteses. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de química computacional. Rapidamente, tá, gente? Porque nossos colegas vão falar disso. A gente divide, a grosso modo, métodos clássicos e métodos quânticos, tá? Onde você vai pegar métodos clássicos, mecânica clássica. Métodos quânticos pode ser baseado em função de onda ou na teoria da função da densidade. Eu estou passando aqui rapidinho porque os colegas vão brigar em cima disso, vão explorar tanto um lado dessa bifurcação quanto o outro. Campo de forças, o pessoal também vai explorar isso. Só, grosso modo, eu vou mostrar como é que mais ou menos funcionaria, tá? São modelos mais simples. A gente tenta
são chamados métodos clássicos, né? Você tenta simular torção, estiramento, ângulos, e interações também que não estão ligadas com ligações, né? Com potencial de Lennard-Jones, por exemplo. Eu estou aqui só mostrando um pouquinho, os colegas vão brigar com isso, tem até um exemplo de um artigo, já vou chegar nele. Isso aqui são as equações, elas são obviamente muito mais simples, são equações de unidades bem clássicas que a gente utiliza. A mecânica clássica eu uso também, é importante. Ela é muito mais rápida, obviamente, mas tem pontos que ela não consegue responder. Então, mas eu vou usar a mecânica clássica porque é muito rápida, eu faço. Mais rápida, sim. Você pode trabalhar com um número maior de átomos, mas tem várias vantagens, né? Então, não se pode usar a mecânica clássica para tudo, infelizmente. Como também não se pode usar a mecânica quântica para tudo. Eu vou seguir um pouquinho mais rápido, porque esse seminário aqui era um pouquinho maior inicialmente, mas a gente tem que prestar atenção um pouquinho no tempo, tá? Então, a gente pode brincar, por exemplo, isso aqui é um ângulo de diedro, né? A gente está fazendo aqui uma análise conformacional com mecânica clássica, a gente usa... Eu, por exemplo, na minha linha de pesquisa, que é ressonância magnética, eu uso muito isso. É bem funcional, na verdade, a mecânica clássica, para fazer essa busca de conformos. É extremamente interessante. Isso aqui é basicamente uma ideia de uma superfície de potencial. Eu vou falar um pouquinho na frente, mas eu vou deixar para o nosso colega lá falar. Tá? Aqui eu vou pegar só um exemplo de análise conformacional junto com o QSR, que é uma relação quantitativa entre a estrutura e a reatividade. É fundamental, sobretudo quando você vai pensar na parte medicinal, tá? Estrutura e reatividade estão intimamente ligadas. Essa atividade tem tudo a ver com a estrutura. Então, determinar a estrutura de forma correta te ajuda a entender um pouquinho da reatividade ou da atividade. Tá? Isso aqui é um trabalho do professor amigo meu, Teodorico de Castro. Tá? Ele fez análises conformacionais, estudou alguns parâmetros, o QSR realmente você vai jogar, normalmente joga uma equação para te dar alguma resposta. Esse aqui é um outro exemplo que também um colega vai apresentar para vocês, tá? Estudo de docagem molecular ou ancoragem molecular, a gente usa muitas vezes o termo em inglês, inclusive eu deixei aqui até o título dele em inglês, isso aqui é o DOI do artigo, vocês podem buscar na internet. Tá? Você vê que isso é basicamente isso aqui seria uma sobreposições de possíveis estruturas que estão se arranjando lá no sítio ativo. Então, assim, eu estou pegando alguns exemplos, tá? O colega nosso, certeza que vão entrar com uma forma um pouquinho mais profunda. Essa área de docking, ou você trabalha só com docking, ou você pode estar por lá no futuro com uma simulação de dinâmica molecular clássica, embora você possa ser feita uma dinâmica molecular quântica, é uma outra história um pouquinho mais complicada. Rapidamente, métodos quânticos baseados na função de onda, tá? Gente, eu vou meio que voar mesmo, surfar aqui muito rapidamente. Não dá para falar sobre o método ab initio, ficar muito preso, tá? Eu vou só citar algumas coisas. Você vê que isso aqui vai enrolar o meio de campo um pouquinho, né? Tem que saber sair fazendo na mão, mentira. Eu tenho aqui dois grandes cientistas, né? Infelizmente, ambos já não estão mais aqui com a gente. O Einstein, talvez seja... Não sei se o Einstein se arrependeu do que ele não era muito fé da mecânica quântica. Ele falou que Deus não jogava dados com o universo. E o cara falou, não só ele joga, também ele faz umas brincadeirinhas diferentes, digamos assim. Tá? Isso, na verdade, se referia à ideia que o Einstein não era muito a favor da quântica, incrível que pareça. Parece óbvio, entre aspas, porque hoje em dia tudo é quântico, né? Sorvete quântico, barata quântica, bigode quântico, é uma coisa doideira. Tudo virou quântico agora. Aqui tem uma brincadeirinha, tá? Eu não vou explorar muito, mas quem tiver curiosidade, dá uma buscada no gato de Schrödinger. Esse nome aí, cada um pronuncia da sua forma. Ele é um austríaco, obviamente, língua alemã. Na verdade, é uma brincadeira, né? Um joguinho mental. Aqui, na verdade, você fala que o gato lá ele tem essa mistura de funções de onda, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vocês vão ficar maluquinho. E aqui é outra brincadeira com a dualidade onda-partícula que mostra o elétron. Olha, ora ele é onda, ora ele é partícula. Como é que eu vou saber que ele é onda ou partícula? Ele faz o que ele quer. O elétron é mais esperto do que eu. Vamos lá. Nosso amigo aqui surfando, feliz da vida.
A gente vai ter colegas que vão trabalhar provavelmente um pouquinho mais do que eu sobre isso, eu vou falar mais rapidamente, tá? Que é o nosso Schrödinger. Você tem, na verdade, a abordagem dele, não é a única abordagem, a descrição da mecânica quântica é por equações diferenciais, não é a única que existe, tá? Não vou entrar em detalhe, estou jogando para vocês só informação. A gente pode tentar fazer essa analogia da ideia de energia clássica, né? Que seria a energia mecânica, seria a potencial molar cinética, e tentar fazer uma analogia com a quântica. Funciona mais ou menos até certo ponto. Veja aqui que as coisas podem ficar mais complicadas dependendo da sua formação e dos seus desejos, né? Depois, com o tempo, você acaba percebendo que uma coisa tem uma relação com a outra, não dá para entender, não vai doer tanto. Mas a mecânica quântica nunca vai ser fácil. Quem fala que é fácil é porque não deve estar entendendo esse negócio direito. Rapidamente, métodos ab initio e métodos chamados semi-empíricos, tá? Ab initio, na verdade, a gente não está usando dado experimental. O semi-empírico, além de você usar dados experimentais, você faz algumas aproximações, por exemplo, núcleos estacionários, entre outras coisas. Funcionam. São melhores do que a mecânica clássica? Sim, né? Depende, eu diria assim, mas sim, de modo geral, sim. Demanda mais tempo de cálculo? Demanda mais tempo de cálculo, obviamente. Mas provavelmente vão te dar um resultado mais interessante que a mecânica clássica. Ah, então eu posso fazer já no meu celular isso? Ainda não, mas daqui a pouco é bem provável. Estou jogando só aqui para vocês alguns exemplos, tá, de método ab initio. O método Rutherford, na verdade, talvez o que a gente fala mais conhecido aí, tá? Que ele não trabalha com energia de correlação, ele negligencia isso, não vou entrar também na teoria. Você tem métodos, na verdade, que vão recuperar essa energia de correlação, métodos perturbacionais, interação de configuração, métodos um pouquinho mais sofisticados. O nosso amigo Rodolfo, se eu não me engano, ele brinca com isso. Eu já tive esse passado mexendo com o chamado capa de cluster, ou clusters acoplados, tá? Bem interessante, mas infelizmente, ainda hoje, acaba sendo limitado com um número baixo de átomos, né? Talvez 20, 30 átomos, chamados pesados, que para a gente, na área de, sobretudo para os naturais, carbono já é um átomo pesado, né? Citando exemplo aqui de métodos semi-empíricos, tá, gente? Isso aqui é o Recife Model 1, é nosso, né? Interessante. Esse eu me lembro que foi apresentado esse método, acho que foi em 2005. Foi interessante. Tem o PM6, na verdade existia PM1, PM3, PM6, PM7. Eu acho que o PM7 já foi atualizado, inclusive. Você tem alguns pacotes de programas que você consegue usar esses métodos de forma 0800. Por exemplo, o Mopac você consegue usar. Você pede para o grupo dos tios, eles vão te passar o Mopac. Você trabalha tanto no Windows quanto no Linux. Vocês vão perceber que a maior parte dos nossos colegas vão trabalhar no Linux, não no Windows, mas isso é uma outra história. Métodos quânticos baseados na teoria da função da densidade. Eu não vou entrar em detalhes na teoria da FT, como falei, tem colegas que vão trabalhar com isso. Tá? Mas a ideia, talvez a mais que vai nortear inicialmente, você tem que desenhar um funcional correto, né? Porque diz que essas propriedades que você vai ter físicas são derivadas da função de onda, também são previsíveis pela densidade eletrônica. Então, se você desenha um funcional correto, você tem a densidade eletrônica correta. Obviamente, não creio que vai acontecer. Aqui eu citei alguns exemplos. O famoso, quem trabalha com DFT conhece o B3LIP, né? E tem outros primos deles aí que estão trabalhando, chamados funcionais híbridos. No meu trabalho, normalmente eu uso esse último funcional que está aí, o MPW1 e o PW91. O PBE0 tem dado bons resultados. Rapidamente, o Rodolfo deve falar disso, então não vou me ater tanto aqui, tá? A gente trabalha, de um modo geral, bem sequinho, tá? Cálculo de energia, chamado de single point, ponto único. Otimização de geometria, a gente chama de OPT, entre nós. Cálculo de frequência vibracional. E, muitas vezes, buscando estado de transição. Você pode até adicionar aqui, já fica um nível mais sofisticado, chamado coordenada de reação, que são chamados de IRC.
tá? Esse RC ele vai realmente confirmar que no estado de transição ele vai ligar um reagente ao produto. Quase que seria assim, o cara vai bater o martelo se tiver o estado de transição que você encontrou. Então, por exemplo, você vai fazer um cálculo de otimização, você vai fazer um cálculo da SN, que é a frequência, vai confirmar a natureza do teu ponto, como sendo um ponto de célula, não é um estado de transição, por exemplo, né? Quer dizer, seria, por exemplo, pode ser o estado de transição, ou você pode confirmar como um cara sendo um mínimo, que pode ser um mínimo global ou local, e você depois vai ver se você tem estado de transição, digamos que seja a primeira ordem, você vai tentar ligar esse estado de transição a esses pontos de mínimo, tá? Que, na verdade, muitas vezes, depende do que você está fazendo, você vai ter um reagente maior energia, estado de transição, bem clássico isso, né? Menor energia, estado de transição e descendo. Isso é uma outra história, não vou entrar em detalhes, mas, em linhas gerais, a gente faz muito isso, tá? Sobretudo cálculo de otimização, porque você sabe que, na verdade, essa molécula, por exemplo, ela vai buscar, digamos assim, que seus estados de menor energia, as propriedades vão ser calculadas em cima dos estados de menor energia, em princípio, acho que eu estou trabalhando, pelo menos, né? Então, se a menor energia é esse cara aqui, se ela se encontra assim, você não vai, adianta você começar a perguntar para o computador como é que está esse cara aqui com a tua propriedade, que ele vai te dar a resposta. Só que essa resposta não vai servir. Porque na natureza, por exemplo, ele está assim. Então, você faz um cálculo de ponto único nesse cara, te dá uma resposta, mas não vai resolver. Tem que fazer, na verdade, uma otimização de geometria, que existem várias técnicas para isso, vamos aqui está otimizando a criança, chegou onde você precisa, aí você calcula. O cálculo de frequência aqui, além de confirmar a sua natureza desse ponto como ponto de mínimo, por exemplo, ele vai também ser usado para brincar com espectroscopia no infravermelho, na região do infravermelho, que eu vou falar um pouquinho na frente. Então, assim, é importante, na verdade, você saber o que você está fazendo. O teu computador sempre vai te dar uma resposta. Se você não souber fazer a pergunta e não souber interpretar o que está acontecendo, já era. Aqui só, bem en passant, figuras 3D ficam mais bonitinhas, muitas vezes mais fácil de entender, às vezes não, mas eu vou deixar para o Rodolfo provavelmente brincar com isso. Ou o Leonardo. Eu peguei aqui só alguns exemplos, tá, gente, de propriedades, a gente pode calcular, eu já mexi muito com isso, com poder antioxidante, potencial de oxidação e redução, vai estar um pouquinho ligado a isso, né? Energia de aparecimento, por exemplo, que é importante. Estimulação de espectros variados, estou pegando só, cara, estou sendo bem simplista nisso aqui, tá? Você pode ter um leque muito maior. Potencial antioxidante é interessante, muitas vezes, vocês provavelmente já ouviram falar em alimentos funcionais, né? Um alimento funcional, ele não vai ser essencial para você sobreviver. Você precisa de macro e micronutrientes. O funcional não é macro nem micronutriente, mas ele vai ajudar a tua manutenção da sua vida. Por exemplo, o exemplo mais famoso, talvez aqui me venha à cabeça, é falar em tomar uma tacinha de vinho tinto, né? Porque ele tem um estilbeno chamado resveratrol. E esse resveratrol, ele tem um alto poder antioxidante. A gente consegue, com modelagem molecular, calcular esse poder antioxidante dele, quantificar ele, inclusive, né? E qualificar ele. Mas que interessante, por que serve isso? Por exemplo, a gente pode propor um antioxidante que tem um poder 10 vezes maior do que o principal que a gente tem natural. Embora a gente tenha uma parte, por exemplo, pensando até em fármacos, que são naturais, ou derivados de naturais, a gente pode exatamente se inspirar nisso e fazer um muito mais potente, entendendo exatamente essa relação entre a estrutura e a atividade em questão, no caso aí, o poder antioxidante, que são vários mecanismos, eu não vou entrar em detalhe agora, senão dá 2 horas só essa brincadeira, mas é uma linha interessante. Os potenciais de oxidação e redução são interessantes também, tem muita aplicação, por exemplo, na parte de materiais, na parte de eletroquímica, né? Você pode medir isso, por exemplo, com voltometria cíclica e depois calcular isso e tentar explicar o mecanismo que está acontecendo. A própria energia de aparecimento é interessante, claro, muitas vezes vinculado ao mecanismo todo que você vai tentar desenhar, tá? Simulação de espectros, isso aí, vários exemplos, eu vou trabalhar com alguns aqui especificamente, mas é interessante porque, sobretudo, aí você vai ser o Fernando que vai falar, mais especificamente, um pouquinho talvez a Carol, mas mais especificamente o Fernando, a gente pode bater o martelo com a configuração absoluta, tá? A galera vai falar um pouquinho disso lá na frente, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, o meu aqui tá pegando um geralzão. Eu tô aqui com um bebezinho, dog, então talvez ele faça algum barulho. Chegou hoje, então ele tá meio perdido ainda.
Parte 2, né? Das fórmulas aos cálculos de propriedades. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Não dá para ficar tanto tempo em cima. Eu vou mostrar um pouquinho só da interface gráfica. Tem vários programas, a gente vai ver que tem colegas que fazem o próprio programa, o que é maneiríssimo, eu acho, né? A gente vai ver um pouquinho como é que são arquivos que o meu trabalho, por exemplo, de entrada e arquivos de saída. De um modo geral, eles têm, independentemente da área, você tem umas coisas similares. Por exemplo, como é que essa molécula se arranja no espaço, né? Você tem que ter x, y, z. Então, isso aí vai ter que ter essas coordenadas. Ah, mas tem determinados inputs que tem outras informações, sim. Mas, no mínimo, você vai ter que ter isso. Alguns programas, tá, gente? Existem vários programas de cálculo. O Gaussian é o que eu uso mais, né? Não é o único que eu uso. Ele é pago. A maior parte das universidades que eu conheço públicas tem acesso ao Gaussian. Grupos de pesquisa trabalham com isso, então tem a licença. Tem o NWK, na verdade, é de graça. O Games também é de graça. O Turbomon eu acho que é pago. O ADF é pago. É extremamente poderoso. O Bompak é de graça. E o Tinker também é de graça. E se for pensar na parte de o pessoal que trabalha com docking, tem vários programas de graça, alguns são fornecidos pela CAPES, como o Golden, que é extremamente interessante, mas você pode pensar também no Autodoc Vina, os colegas vão falar nisso, esse é de graça, inclusive, qualquer um pode baixar lá e começar a se divertir, tá? Isso é para fazer docking. Se você pensar em dinâmica molecular clássica, tem o Gromax, talvez um dos mais conhecidos aí, entre outros, tá? Isso aí vocês vão ter o poder, vão ter a oportunidade de brincar um pouquinho com isso. Eu coloquei aqui puxando mais para o Linux e suas distribuições, na verdade, Unix, né, e depois Linux. Esse mundo, basicamente, a gente trabalha muito com Linux, tá? Ou distribuições de Unix da vida. Inclusive, eu uso o Mint, tem lugar que usa que é baseado, na verdade, no Ubuntu, que é baseado no Debian. E daí são várias, né, subdivisões possíveis. Ele gerencia melhor os recursos computacionais do que o Windows. Então, muitas das vezes a gente não usa o Windows. Embora eu falo que ainda não abandonei o Windows, que eu uso para uma coisa ou outra. Esse, por exemplo, é o Gaussville. Eu não sei se ele está aberto no Windows, não dá para ver ali onde eu peguei esse, mas eu tenho ele também no Linux. Tá? Existe a possibilidade de você usar ele no Linux. Ele serve não só para você visualizar a molécula, né, em forma 3D, como você preparar possíveis inputs, que são arquivos de entrada. Você vai passar para o teu programa, que ele vai fazer essa transcrição e já vai fazer o que você pediu. Se fizer errado, ele vai fazer besteira. Ele não é inteligente para entender que esse negócio não faz sentido, ele vai fazer. Se tiver muito errado, também não vai fazer. Eu falo, você tá doido. Aqui o ChemSketch, um programa que é de graça, tá? Você usa para, sobretudo eu uso para desenhar moléculas. Acesso de boa. Um exemplo aqui de um arquivo de entrada. Os colegas vão falar mais do que eu, tá? Isso aqui é o Gaussian 2003. Hoje, se eu não me engano, é 2016 já a versão que está sendo usada e é D, uma coisa dessa. Essa nossa universidade não tem acesso. Tá? Varia de programa para programa. Como eu falei para vocês, não dá para fugir muito da... Isso aqui, na verdade, é o NH3, né? Ou simbolizando o NH3. Hidrogênios aqui em branco e em azul seria nitrogênio. A gente sabe que tem par de aliados ligantes aqui, mas é outra história. Tá? Você vai pegar, dependendo do tempo que você tem de estrada, mais ou menos fácil isso aí. Tem forma de você mostrar a matriz Z. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui está dizendo quem são os átomos, tá? E está falando que o átomo... Esse aqui é o átomo 1, tá? 2, 3, 4. O átomo 1, átomo 2. Então, o átomo 2 está ligado ao átomo 1 com uma distância de ligação, bond, né? B1, que está aqui. Aqui em Angstrom. O átomo 3 está ligado ao átomo 1 com uma B2. Faz sentido, né? Porque você tem, na verdade, o átomo 1 é o nitrogênio. O átomo 2 está ligado a ele, o 3 e o 4. O átomo 4 está ligado ao átomo 1 também. Tem uma distância B3, que tem que ser igual. A gente sabe que isso aqui, ele tem simetria C3V. Ok? E também a gente sabe que o átomo 3, que está ligado ao átomo 1, faz junto com o átomo 2 um ângulo A1. Né? Então, isso aqui, digamos que isso aqui seja o átomo 3, né? 3 está ligado com 1, com 2 faz um ângulo, né? Um A1 vai ser colocado aqui, 109,5 aproximadamente, tá? Isso aqui é o inicial, a molécula vai se ajeitar.
E tem outra coisa importante, que é o ângulo de diedro. Aí você vai pegar 4 átomos. O átomo 4 está ligado ao átomo 1, a distância B3, que está ligado ao átomo 3, fazendo um ângulo A2, e está ligado ao átomo 2, né? Ligado aqui, entre aspas, né? E tem o diedro D1, tá? Você coloca lá também. Isso aí, você está dizendo para o computador. Antigamente, cheguei a fazer isso na mão. Não é muito divertido, obviamente, mas é importante para você aprender. Óbvio que você pega o programa que ele desenha para você isso tudo. Isso é uma forma de você representar, tá? Você está, na verdade, chamada matriz Z. Mas você pode também introduzir com coordenadas cartesianas, como está aqui na parte inferior direita, onde simplesmente eu vou ter a primeira coluna aqui. A primeira coluna são os átomos, né? Nitrogênios e hidrogênios. Aí, depois da segunda coluna é o X, o Y e o Z. Até a terceira, respectivamente. Tá? Essa é uma forma de você fazer isso. Aqui em cima eu estou dizendo algumas informações. Esse arquivo aqui é um arquivo que pode servir para você recuperar a tua geometria ou ter outras informações, tá? Não vou entrar em detalhe agora. A quantidade de memória que você vai usar, percent memory, número de processadores que você vai usar, e ali, aquele que tem o tralha, é extremamente importante, que diz respeito ao quê? Ao nível de teoria que você vai trabalhar, tá? É extremamente importante você saber o nível de teoria que você vai trabalhar, porque você pode estar contando uma historinha que não faz sentido ali. Você está, às vezes, usando muito recurso e não precisava. Tá? Então, assim, isso aí você vai pegar, obviamente, com conhecimento técnico, tanto da teoria, quanto também da sua parte, por exemplo, de química orgânica, seria uma inorgânica da vida, depende do que você está querendo fazer. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, esse NH3 que está aqui, a gente pode até brincar um pouquinho de reação de ácido base Lewis, né? Isso aí você podia tentar simular essa reação para os seus alunos, ou você mesmo quer fazer, que você é aluno, você vai ter uma reação ácido base Lewis, você vai ter o NH3, por exemplo, com BF3. Você vai ver como é que forma essa ligação ali, como é que esse par de átomos vai com um átomo para o outro, observar HOMO, LUMO, observar orbitais de fronteira. É uma história gigante que você pode contar aí. Aqui vamos falar rapidamente, 10 minutinhos para finalizando isso. A parte 2, eu vou olhar a parte de saída, né? O que está acontecendo lá. Eu trouxe exemplo, na verdade, de simulação de infravermelho e cálculo de deslocamento químico. Isso foi um trabalho que a gente publicou há algum tempo, tá? A gente, na verdade, foi na época do mestrado do professor Fernando. Essa é uma história antiga, né? A gente tem colaboração há bastante tempo. Eu fui aluno do mesmo orientador do que ele, o professor Mal. Infelizmente, não está mais entre a gente. Um cara incrível. E aqui nesse trabalho a gente utilizou tanto o cálculo de deslocamento químico quanto o infravermelho para tentar trazer um pouquinho de informação a mais com a parte experimental. Eu, obviamente, não estou jogando a parte experimental fora. Estou usando a ferramenta como acessório. Tá? Eu tinha aqui alguns dados experimentais, eu fiz cálculo de deslocamento químico e cálculo infravermelho. Claro, são coisas diferentes, tá, gente? Não vou ficar em tantos detalhes aqui, são diferentes. O erro que eu vou admitir no deslocamento químico é um, no infravermelho é outro. Ambos, na verdade, podem ser escalonados, há fatores de escalonamento, sobretudo o infravermelho tem há muito tempo atrás, isso melhora muito os nossos resultados. A Carol deve falar isso, a Ana Carolina. Eu estava aqui pensando em possíveis isômeros, eu tenho aqui essas queridas possibilidades. Eu vou, infelizmente, falar um pouquinho mais rápido, mas é um trabalho interessante. Inclusive, eu acho que eu botei aqui a capa, vocês podem dar uma buscada lá, tá? Se tiver interesse, vale a pena. Essa revista, ela aberta, tá? Então não tem problema, podem se divertir lá. Aqui a gente estava simulando, tá, o infravermelho na região de pressão digital, que vai bater o martelo, digamos assim. Eu tenho esses 4 possíveis diásteres isômeros, da 3 esfarona. Tá, você vê aqui essa sobreposição do teórico com o experimental, e a gente vai tentando analisar qualitativamente, né, como dessa forma, também você pode analisar quantitativamente, tá? Uma forma de uma tabela. Às vezes, na ressonância magnética, não dá para fazer muito isso. O infravermelho fica mais fácil. E a gente tem alguns parâmetros estatísticos, isso aqui, no caso, é o MAD, né? Então, que é um desvio médio absoluto. Não é tão importante, mas importante seria o RMSD, que é um desvio médio quadrático. A gente usa também como obviamente, quanto mais longe você está do dado experimental, provavelmente você está errado. Então, você pode comparar esses valores todos com dado experimental, e quem estiver mais próximo, provavelmente seria o molécula de interesse.
Aqui já é um outro trabalho, tá? Uns amigos meus aí que a gente tem em colaboração há algum tempo, o próprio Fernando está de volta, o professor Mauro, na minha época da resquício do doutorado, tá? E o Diogo com Cisne, Catarina, entre outros, a gente tinha dados experimentais de carbono e hidrogênio da oleolida, que é bem complicadinho, na verdade, e a gente foi tentar, né, fazer um trabalho teórico, assim, demandou uma análise conformacional um pouquinho mais criteriosa, e vamos ver se a gente consegue, com a teoria, mostrar alguma coisa, mostrar a diferença, por exemplo, entre epímeros, que não é fácil. A gente tem aqui a oleolida, o epímero dela. A gente tentou ver se conseguia diferenciar. Obviamente, só tinha isolado um, nesse caso lá. Obviamente não, né? Mas você tinha um. A gente assumia que era oleolida. E a gente fez todo um trabalho na análise conformacional que vocês vão ver também no decorrer desses 3 dias, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas você vê que o negócio não é muito fácil. Tem uma parte da molécula que é mais rígida, a outra nem tanto. Tá? Eu vou deixar para os colegas falarem para frente. Isso aqui é mais um voo panorâmico. E aqui eu tinha feito um trabalho teórico especificamente de carbono e hidrogênio. Ainda era um trabalho inicial, hoje a gente tem um nível de teoria mais interessante, mas eu consegui perceber aqui, em princípio, que você mataria, entre aspas, né? Sobretudo com hidrogênio. Hoje você tem ferramentas muito mais interessantes do que essa que eu usei. Inclusive, eu tenho usado ferramentas mais interessantes. Eu creio que o Fernando vai apresentar alguma coisa sobre isso. A gente estava usando aqui, no caso, regressão linear. Eu falei, tem seu valor? Tem, mas hoje a gente tem ferramentas mais interessantes que não deixariam dúvidas, tá? Essa aqui eu acho que mostra um caminho, mas não bate o martelo. Hoje tem ferramentas como um DP4+ da vida, um JDP4, por exemplo, ou Machine Learning, que seria usando redes neurais, que podem te dar informações mais interessantes. Bem, gente, eu quero agradecer a vocês, a minha CAPES, né, que está vinculado aos nossos programas também para da CAPES, a UFJ, onde eu sou vinculado, e a gente vai abrir agora, tem que ver com o Gunnar, para uma outra possível pergunta, né? Como eu falei, é um seminário mais introdutório também, então, mas estamos aí. Vou esperar o professor Gunnar ver o que a gente vai rolar. Oi, já cheguei. Todo mundo ouvindo? Sim, né? Então, aqui a gente vai em seguida passar para uma outra sala. A gente resolveu não dar continuidade assim com a mesma sala, porque a gente pretende que os seminários parem um pouquinho antes, que é para a gente poder tomar uma água, dar uma levantada, para não ficar uma coisa muito chata. Como já são 19h13, eu vou falar algumas coisas para complementar o que o Fábio falou. A maior parte de nós utiliza os programas que já algumas vezes vêm em caixa preta, como o Gaussian, né? Mas muitas vezes a gente precisa criar nosso próprio programa. De que forma a gente faz isso? Como a gente faz isso? Então, a gente tem várias linguagens, tá? Eu, particularmente, eu gosto de Fortran. Eu acho que o Fortran, apesar de ser uma linguagem muito antiga, ele funciona muito bem, principalmente os compiladores Fortran da Intel, tá? Eles funcionam muito bem. E a gente trabalha, principalmente, não criando algo que seja totalmente limpo, digamos assim, sem a ajuda de de informações experimentais. Isso eu tive a oportunidade de criar. A gente pôde fazer um programa em que a gente criava dipolos induzidos de algumas moléculas que são apolares. Agora, como é que a gente vai criar? Essas moléculas, sob certas temperaturas ou sob efeitos de alguma radiação, elas acabam gerando um dipolo induzido que dura em torno de 10⁻⁻⁷ segundos. E esses dipolos são suficientes para produzir certas excitações e emissões. Então, a gente gerava esses dipolos, mas para poder fazer isso, a gente usava dados experimentais.
para criar uma tabela. Então, normalmente, o que tem por trás desses programas são dados experimentais em que o programa vai, consulta e gera um valor, ok? Com a apresentação, como a gente já vai iniciar a próxima apresentação, né, em outra sala, eu não vou mostrar para vocês alguma coisa, mas basicamente a gente criou tudo isso no Fortran. E a gente, às vezes, quer criar alguma coisa e diz, pô, como é que isso foi feito? Como é que faz? Então, a gente pode usar as várias linguagens, tem aí o Python, muito fácil, mas o Fortran é hard, é para quem é neurótico e gosta, assim, pensa em um dia se suicidar, sei lá, porque realmente a coisa é tensa. Mas a gente basicamente faz isso. Os processos de otimização, os processos computacionais, eles cresceram bastante a partir da década de 1980. A base desses processos foram a busca por uma conformação, e essas buscas por conformação eles tiveram como base Newton, eles tiveram como base Feynman, e tiveram como base Lagrange. Okay? Então, a gente teve as contribuições começaram a partir de uma conformação, uma busca conformacional, ok? Então a gente tem várias dificuldades para se criar. E até então a gente às vezes quer adicionar alguma coisa, mas o programa é fechado. E aí você precisa buscar os dados desse programa. No caso, vou dar um exemplo do Gaussian, você precisa gerar os IOP dele, que aí ele gera uma tabela com as várias informações. E aí você cria um programa buscando essas informações. Tá? Para finalizar, todos os links estão no e-mail que foram enviados. Então, obrigado para o pessoal que está disponibilizando o e-mail da próxima sala. Ok? Então, para quem... eu acho que é a Luciana que está falando. Luciana, você pode... Adriana, você pode me mandar uma mensagem e aí eu te envio esse link, ok? Das próximas reuniões. Todos os links são idênticos, ok? Para os próximos 2 dias. Então, espero que a gente tenha aproveitado as informações que o professor Fábio nos mostrou, nos apresentou, e agora nós vamos dar início daqui a alguns minutos. Então, a gente vai fazer uma pausa para a gente tomar uma água, levantar, e às 19h30, ok? O professor Marcelo vai iniciar. Eu vou abrir a sala um pouco antes. Então, a gente dá uma pausa agora e retornamos daqui a alguns minutos. Então, muito obrigado pela presença de vocês e aproveitem bastante o evento, ok? See you!